a Bíblia nos diz sobre a morte? Abra a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim o texto do apóstolo Paulo: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vejam, queridos, que esse texto da Escritura diz que o pecado entrou no mundo, e pelo pecado entrou a morte. A morte, portanto, é a consequência maior e final dos pecados ou do pecado. A morte existe porque o pecado existe. Uma vez que a morte só seria um problema solucionado se primeiramente o problema do pecado for solucionado. A morte, ela está intimamente relacionada ao pecado. Uma vez que o pecado entrou na humanidade por meio de um homem, e este homem agora gerou tantos outros homens, uma vez que a Bíblia diz que Adão, o primeiro homem criado, ele, a partir dele, então, nasceu toda a humanidade. Os homens que nasceram dele herdaram tudo aquilo que era adâmico, que era dele. Adão, ele, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele recebeu para dentro dele a morte. A morte não é simplesmente um evento. As pessoas têm medo da morte como se a morte fosse um evento. As pessoas fogem da morte como se a morte fosse um acontecimento. Então, as pessoas vivem tentando fugir da morte. E a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo. E a morte, como consequência maior, também entrou no mundo. E, portanto, o homem começa a morrer desde o momento em que ele nasce. E isso porque o homem, ele nasce herdeiro do pecado de Adão. Adão, ao comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, recebeu o pecado como uma natureza para dentro dele. Tanto é que, por mais que as pessoas queiram buscar uma vida de retidão ou de santificação, quando o fazem mediante regras, mandamentos, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode vestir, não pode tocar, não pode comer, não pode olhar, o homem vai se descobrir impotente e incapaz de permanecer em regras. Não é sem razão que o apóstolo Paulo disse aos Gálatas: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei.